Se a religião, apropriada em começo aos conhecimentos limitados do homem, tivesse acompanhado sempre o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque está na própria natureza do homem a necessidade de crer, e ele crerá desde que se lhe dê o pábulo espiritual de harmonia com as suas necessidades intelectuais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cairmos em tentações, e livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Parábola do credor incompassivo. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, tendo começado a ajustá-las, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo, porém, o servo com que pagar, ordenou o seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, e que se pagasse a dívida. O servo, pois, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Tem paciência comigo, que te pagarei tudo. E o Senhor teve compaixão daquele servo, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Tendo saído, porém, aquele servo, encontrou um de seus companheiros, que lhe devia 100 denários. E segurando-o, o sufocava, dizendo-lhe: Paga o que me deves. E este, caindo-lhe aos pés, implorava: Tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não o atendeu, mas foi-se embora e mandou conservá-lo preso até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus companheiros o que se tinha passado, ficaram muitíssimo tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então, o Senhor, chamando-o, disse-lhe: Servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida. Por que me pediste? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? Eirou-se o seu senhor e o entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar a seu irmão. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Bom dia, boa tarde, boa noite. É muito bom estarmos aqui novamente. Meu nome é José Silva e falo sobre o Evangelho de Jesus com base nos ensinos de Allan Kardec. Antes de iniciarmos, queremos indicar um livro para vocês, chama-se Transição Planetária. Tá? É um livro de uma série de Manuel Filomeno de Miranda, O Espírito, escrito por Divaldo Pereira Franco, o médium, que fala a respeito da transição que nós estamos vivenciando atualmente no planeta Terra, que está mudando de planeta de provas e expiação para planeta de regeneração. E a lição que vamos falar hoje é tirada, me baseei no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutt. Comenta a respeito das parábolas que Jesus divulgou para cada um de nós, para que pudéssemos entender melhor o seu Evangelho. A parábola de hoje é a parábola do credor incompassivo, não é? Essa parábola fala com relação ao perdão, é bem específica, tem tudo a ver com o perdão.
que devemos praticar no nosso dia a dia, em todas as nossas atividades. Que possamos passar esses ensinos para todos vocês e que também possamos compreender as lições deste dia. O texto inicia-se assim. No capítulo 6 do Sermão do Monte, segundo Mateus, versículos 5 a 15, ensinou Jesus a seus discípulos e à multidão que se apinhava para ouvir os seus ensinos, a maneira como se deveria orar. E aproveitou o ensejo para resumir num excelente e substancioso colóquio com Deus a súplica que ao poderoso Senhor devemos dirigir cotidianamente. Bom, aqui Jesus cita a forma que nós devemos orar a Deus, ao nosso Pai. Não devemos buscar séries complicadas de palavras, palavras inteligíveis. Essas palavras têm que ser facilmente compreensíveis e essas palavras devem partir do nosso coração. Um exemplo de uma súplica simples e boa é o Pai Nosso que Jesus deixou para cada um de nós. Quem não conhece o Pai Nosso, quem já não orou o Pai Nosso? É uma coisa que ficou gravada em nossas mentes e que resume a forma completa e simples que devemos nos dirigir ao nosso Deus. Mas muitas vezes nos dirigimos a Deus do fundo do nosso coração. Muitas vezes, quando problemas difíceis acontecem em nossas vidas, nos sentimos sozinhos, desamparados, nos fechamos no nosso quarto, assim como Jesus pediu, que ficássemos isolados das outras pessoas e pedimos a Deus com as nossas palavras, pedimos do fundo do nosso coração e é dessa forma, essa é a forma correta que devemos nos dirigir a Deus. Jesus citava muitos dos religiosos da sua época, de 2000 anos atrás, quando esteve encarnado entre nós, que oravam para aparecer para as outras pessoas. Com muitas palavras, se postavam em determinados lugares onde apareciam muito para a sociedade, como uma coisa exterior, apenas de aparências. Então falavam muitas palavras, pediam muitas coisas, mas era uma coisa muito apenas exterior, não vinha do fundo de seus corações. Então Jesus criticava esse tipo de oração. É um caminho que nós não devemos seguir no nosso dia a dia. Quando orarmos, procurarmos estar sozinhos, falar com nosso Pai, com Deus, do fundo dos nossos corações, uma coisa com bastante emoção, com bastante sentimento, não é? E vamos seguir com o nosso texto. O mestre renegava as longas e intermináveis rezas que os escribas e fariseus do seu tempo proferiam, de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Observou a seus ouvintes que tal não fizessem, mas que, fechada a porta do seu quarto, dirigissem em secreto a súplica ao Senhor. A fórmula de oração que lhes deu encerra ao mesmo tempo pedidos e compromissos que teriam de assumir os suplicantes, e dos quais se destaca o que constitui objeto dos ensinos que se acham contidos na parábola do credor incompassivo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, esse trecho nos lembra o Pai Nosso. Realmente temos ali aquela frase, perdoe-nos à medida que perdoarmos aos nossos devedores. Aqui precisamos fazer um parênteses. Quando lemos os livros de André Luiz a respeito da espiritualidade, nós vemos que as cidades espirituais, as cidades para onde vamos, quando nós desencarnamos, existem departamentos dos mais diversos tipos, e existe também um departamento da oração. É um local onde eles recebem os nossos pedidos, as nossas orações, por menores que sejam,
E o interessante nesse departamento, lá na espiritualidade, é a fórmula como eles recebem as nossas preces, como recebem os nossos pedidos, como recebem as nossas orações. A intensidade dessas orações que chegam lá depende da parte emotiva em que estiverem carregadas essas orações. Quanto maior a emotividade, a parte do coração que a pessoa imprimir a essas orações, ela chegará com mais intensidade. Todas as nossas orações chegam ao plano espiritual, esses departamentos da espiritualidade. Porém, apenas alguns desses pedidos são aceitos, todos esses pedidos são verificados, e a espiritualidade observa todos esses pedidos que nós fazemos, não é? Porque a oração normalmente é um pedido que fazemos, raramente oramos para agradecer, não é? Raramente nos lembramos de agradecer ao Pai pela vida, pelas oportunidades da nossa reencarnação, pelas oportunidades de experiências diárias que temos para que possamos nos melhorar, para que possamos nos aperfeiçoar. Então, esses pedidos são observados num departamento específico na espiritualidade. Como eu costumo dizer aqui, nada acontece como se fosse uma varinha de condão por mágica. Tudo é bem organizadinho nesse mundo. O ser humano, que muitas vezes acredita que as coisas acontecem assim por mágica, por magia. Mas tudo que acontece é bem organizadinho pelo Pai, pelo nosso Pai, por Deus, por essa espiritualidade amiga. Então vamos seguindo aqui com o nosso texto. Do cumprimento ou não desta obrigação depende o deferimento ou indeferimento do nosso requerimento. Além disso, nesse dever se resume toda a confissão, comunhão, extrema-unção, etc. Então aí tem uma coisa muito específica, não é? Que Deus vai perdoar as nossas ofensas, vai abrandar os nossos pecados, na medida em que fizermos isso com as outras pessoas. E como é difícil fazermos isso com as outras pessoas, não é? Como é difícil o perdão nos nossos corações. Sim, porque o perdão, ele implica num esquecimento dos males que as pessoas fizeram para cada um de nós. E como é difícil nós esquecermos, não é? Mas, na verdade, o pedido aí, a lição, não está dizendo para que nós esqueçamos as coisas, não é? Até existem algumas pessoas que dizem que esquecimento é um problema mental, uma coisa física, e que o perdão em si, especificamente o perdão, é uma coisa diferente. Nós não vamos esquecer o mal as atitudes que as outras pessoas fizeram para conosco. Nós vamos nos lembrar constantemente, mas o que é pedido na lição é que possamos perdoar. O que seria esse perdão? Seria nós largarmos uma coisa muito pesada, uma coisa muito difícil e seguirmos adiante. Infelizmente ou felizmente que seja, para que o ser humano perdoe, ele precisa deixar para lá. Para que o ser humano siga adiante, ele precisa deixar determinadas coisas da sua vida para trás, não é? Quantas vezes nós estamos ali preocupados com determinadas situações e paramos as nossas atividades, ficamos com dó de cada um de nós, ficamos nos sentindo coitadinhos e paramos as nossas atividades. Existem milhares, milhões de pessoas paradas ali no tempo, esquecendo-se da importância desse perdão, esquecendo-se de como é importante nós estarmos constantemente trabalhando, seguindo adiante, nos melhorando. E para que isso aconteça, é necessário que perdoemos as pessoas. Quantas vezes nós atribuímos problemas do nosso dia a dia, problemas da nossa vida, dificuldades das nossas vidas, atribuímos a culpa desses problemas a determinados parentes, determinados amigos,
determinadas pessoas da sociedade que conviveram conosco, e fazemos isso atribuindo uma culpa a determinada situação, a determinada coisa, por não termos perdoado essas pessoas. Isso é muito comum com o ser humano, de buscar uma explicação para as suas atitudes negativas, não é? Fazemos isso constantemente. Eu fiz determinada coisa errada devido a tal coisa. Eu falei isso de tal pessoa por causa disso. Eu cometi tal deslize por causa daquilo. E assim nós vamos buscando essas justificativas para as nossas situações negativas e não buscamos soluções racionais, soluções que realmente irão construir um amanhã melhor para cada um de nós. E o que constrói esse amanhã melhor para cada um de nós é esse perdão, esse deixar para lá, não é? Deixa para lá, segue adiante, continue trabalhando, vibre positivamente por aquelas pessoas, por aquelas situações negativas que aconteceram, e aos poucos nós vamos deixando para lá e vamos evoluindo. Vemos muito isso nos livros que a espiritualidade nos deixa, que uma situação, vamos citar uma situação aqui, um grupo de espíritos necessita de uma pessoa para determinada atividade e sabe que vai até a casa daquela pessoa, buscá-la para aquela atividade, para aquele serviço, e elas já sabem, determinada pessoa de repente vai estar numa situação negativa e não vai poder ir conosco para esse trabalho, para essa situação. E a espiritualidade já vai preparada, não é? Para que aquela pessoa, para que aquele espírito não siga com eles, porque sabe que nós somos falhos, nós temos defeitos, e muitas vezes nós estamos ligados a situações muito materiais ou a situações complicadas e não podemos ir. Então eles sempre têm um plano B. Então eles vai na casa da pessoa buscá-la para tal serviço, e aquela pessoa não está disposta a fazer aquela atividade, não tem condições naquele momento de fazer aquela atividade. Aí esses espíritos, essas pessoas simplesmente deixam aquela pessoa lá e segue o seu caminho e procura uma outra pessoa que possa auxiliá-la naquela situação. Então sempre nós temos que ter essa atitude em nossas mentes. Eu vou pedir para tal pessoa me auxiliar, me apoiar em determinada situação, mas de repente essa pessoa não vai conseguir, ela não vai conseguir me ajudar, não vai conseguir me auxiliar naquela situação. Então vamos deixar para lá e vamos procurar uma outra forma de resolver aquela situação naquele momento, não é? Nós temos sempre que estar contando com Deus, com a espiritualidade e com cada um de nós, individualmente. Devemos parar de atribuir as nossas dificuldades, as nossas ansiedades às outras pessoas. As situações negativas que acontecem com cada um de nós têm a ver conosco. Somos os responsáveis pelas nossas vidas. Temos que sempre ter isso em nossas mentes. Para quê? Para que possamos seguir adiante. Não podemos parar no tempo, nós sempre temos que continuar trabalhando, continuar as nossas atividades, porque nós somos seres destinados ao progresso, destinados ao crescimento, destinados à iluminação. Nós somos filhos de Deus. Deus é dono de tudo, não é? Nós somos herdeiros de tudo isso que está aí. Toda essa natureza, todo esse universo, e precisamos nos preparar para isso. Quem pode dar uma atividade um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais complicada, para uma pessoa que fica o tempo todo reclamando, o tempo todo procurando desculpas, o tempo todo buscando aquele seu vício, não é? Muitos de nós somos presos na falta de perdão, aos vícios, à preguiça, nos colocamos como coitadinhos, e as coisas estão aí por fazer. Então, atribuímos culpa às outras pessoas por aquelas dificuldades naquelas atividades que queremos desempenhar e não conseguimos. E todas essas falhas, esses probleminhas que acontecem no nosso dia a dia, nas nossas atividades, na maioria acontecem por culpa nossa, tá? Então temos que deixar para lá e seguir adiante. Vamos aprender um pouco mais, estudar um pouco mais, nos acalmarmos naquelas situações mais negativas, buscar o nosso quarto, nos fechar naquele ambiente ali,
rezar, não é? Uma coisa muito interessante que eu percebi essa semana, não é? Assistindo alguns filmes, eu percebi que muitas situações negativas, muitos acidentes que ocorrem até o desencarne de determinadas pessoas, provém de atitudes negativas, daquele empurrãozinho que a gente dá no outro, né? Aí o outro cai, bate a cabeça, tem aquele machucado terrível, e acontece muitas vezes o desencarne dessas pessoas. Aí a pessoa fala, nossa, eu só dei um empurrãozinho, né? Mas que possamos levantar os nossos braços e dar esse empurrãozinho nas outras pessoas, não é? Muitas vezes a gente faz isso para afastar a pessoa de nós. Tem que ter esse sentimento negativo no nosso íntimo. Então vamos eliminar esse sentimento negativo e vamos sair dessa faixa vibratória dos braços da outra pessoa, não é? Não vamos levantar os nossos braços para empurrar, e quando alguém levantar os braços e for nos empurrar, vamos nos afastar, não é? Nos afastar mentalmente. O que seria esse afastarmos dessa pessoa mentalmente? É não entrarmos na faixa vibratória daquela pessoa. Ao sermos agredidos verbalmente ou em qualquer circunstância de nossa vida, vamos perdoar essa pessoa, vamos entender que aquela pessoa está passando por uma situação difícil, uma situação complicada, não é, para a mente dela, ela ainda não aguenta lidar com aquela situação e ela está jogando aquela agressividade para cima de nós. Então, se nós nos afastarmos, ou não levantarmos os braços para empurrá-la, né, causando um acidente, muitas vezes até um acidente fatal, vamos nos afastar mentalmente e materialmente, não é? Assim nós vamos evitar maiores complicações. Afinal, nós já estamos um pouco complicados, a espiritualidade nos avisa que estamos passando por uma última oportunidade, que depois dessa encarnação dificilmente nós vamos retornar e reencarnar aqui nesse planeta, não é? Então vamos cuidar disso com seriedade, não é? Vamos seguir então aqui com a lição. Aquele que confessar, comungar, receber a unção, mas não perdoar os seus devedores, não será perdoado. Ao passo que o que perdoar será imediatamente perdoado, independentemente das demais praxes recomendadas pela Igreja de Roma ou quaisquer outras igrejas como meio de salvação. Acontece ainda que o perdão, conforme o Cristo ensinou a Pedro, deve ser perpétuo e não concedido 1, 2 ou 7 vezes. Daí vem a parábola explicativa da concessão que devemos fazer ao nosso próximo para podermos receber de Deus o troco na mesma moeda. Vemos que o primeiro servo a chegar foi justamente o que mais devia, 10.000 talentos, seria aproximadamente 20 milhões de reais. Soma fabulosa naquele tempo para um trabalhador, não só naquele tempo como também hoje, pois valendo cada talento 1.890 em moeda brasileira, 10.000 atingia a respeitável soma de 18.900.000 reais. Se algum servo que só tivesse mulher, filhos e alguns haveres ficasse devendo essa importância para o Vaticano, depois de entregue ao braço forte, seria irremissivelmente condenado às penas eternas do inferno. Jesus escolheu mesmo essa quantia avultada para melhor impressionar os seus ouvintes sobre a bondade de Deus e a natureza da doutrina que, em nome do Senhor, estava transmitindo a todos. Nenhum outro devedor foi lembrado na parábola, porque só o primeiro era bastante para que se completasse toda a lição. Pois bem, esse devedor, vendo-se ameaçado de ser vendido com ele, sua mulher e seus filhos, sem eximir-se do pagamento, pediu moratória, valendo-se da benevolência do rei. Este, cheio de compaixão, perdoou-lhe a dívida, isto suspendeu as ordens que havia dado, para que tudo quanto possuía, mulher, filhos e mesmo servo, fosse vendido para pagamento, visto como ele se propunha a pagar com prazo. Mas continua a parábola.
Aquele devedor que havia recebido o perdão, logo ao sair, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 denários, ou seja, 40 reais da nossa moeda, verdadeira bagatela que para ele, homem devedor, de aproximadamente 19 milhões de reais, por certo nada representava, e exigiu do devedor violentamente o seu dinheiro. Ao desdobrar-se aquela cena, os seus companheiros, que haviam presenciado tudo o que se passara, indignaram-se e foram contar ao rei o acontecido. Daí a nova resolução do Senhor. Entregou o servo malvado aos verdugos, a fim de que o fizessem trabalhar à força, até que lhe pagasse tudo o que lhe devia. Esta última condição é também interessante. Paga a dívida, recebe o devedor a quitação, o que quer dizer sublata causa, tolitur effectus. A lei do perdão é inflexível, reina no céu, tal como a prescreveu na terra o mestre Nazareno, cujo espírito, alheio aos princípios sacerdotais, aos dogmas e mistérios das igrejas, deve ser ouvido, respeitado, amado e servido. Então, nós vemos aqui que tudo deve ser pago, mas quando paga a dívida, acabou, não existe mais uma dívida. E o ser humano tem uma coisa importante que devemos sublinhar no dia de hoje, é que nós, quando melhoramos em alguns aspectos, não é? Em aspectos morais, nós, quando conseguimos determinadas conquistas morais, nós não retroagimos, nós não vamos para trás. Quando conseguimos determinadas qualidades morais, nós percebemos o valor daquela qualidade moral e não vamos mais repetir aquela falha naquele aspecto. Então Deus, sabedor disso, somos seus filhos, Ele sabe que quando conquistarmos determinadas coisas, nós não vamos perder essas qualidades. Ele sabe até que ponto a sua misericórdia pode atuar em nossas vidas. E Deus é misericordioso, Deus não muda, será sempre misericordioso, sempre foi misericordioso e sempre será misericordioso. Então a misericórdia de Deus percebe a nossa melhora naquele ponto da nossa personalidade e sabe que a partir dali não vamos mais cometer aqueles deslizes. Então aí nós nos tornamos como se fôssemos trigo, como se tivéssemos adquirido nesse momento a misericórdia para com os nossos semelhantes. E é isso que Deus quer para cada um de nós. Então, a partir do momento que decidirmos sermos misericordiosos para com as pessoas, seremos misericordiosos todos os dias. Já adquirimos essa misericórdia e vamos praticá-la em todos os dias da nossa vida, até a eternidade, que somos todos eternos. Então vamos agradecer a Deus o dia de hoje, essa manhã maravilhosa em que estamos todos aqui reunidos. Vamos pensar a respeito do perdão, pensar a respeito da importância desse perdão em nossas vidas, talvez a coisa mais importante das nossas vidas, porque o perdão é um rio divisor de águas em nossas vidas. Existe o tempo em que não perdoávamos e o tempo que começamos a perdoar. Isso vai marcar uma linha divisória em nossas vidas. A partir do momento em que perdoarmos, vamos estar mais pacíficos, mais tranquilos, mais produtivos para Deus, para a sociedade, para a nossa família, para a nossa comunidade. Então vamos agradecer a oportunidade de hoje, vamos agradecer a presença de todos neste dia e que possamos estar reunidos novamente a semana que vem para mais uma vez conversarmos a respeito do Evangelho de Jesus. Graças a Deus. Muito obrigado a todos.